Luke Skywalker é possivelmente o Jedi mais conhecido da galáxia, tendo sido um dos grandes responsáveis por derrubar o Império Galáctico e mais tarde enfrentar um exército da Primeira Ordem sozinho. Dito isso, seu sabre de luz verde é talvez até mais icônico do que seu próprio dono, mas apesar do que possa parecer, a origem dessa arma é envolta em mistério. Afinal, como Luke Skywalker construiu seu sabre de luz verde? De onde ele tirou o conhecimento para realizar tal façanha? Bora descobrir isso agora! Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Hixford. Fica até o final do vídeo para saber como economizar na Black Friday. Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas! Eu sou o Mando e aqui eu te conto as melhores curiosidades de Star Wars e tento tirar todas as suas dúvidas sobre essa galáxia muito distante. Se curtiu a ideia e quer aprender tudo sobre sabres de luz, já se inscreve no canal e faça parte do nosso clã Mandaloriano. Bom, a origem do sabre verde do Luke é uma grande dúvida entre os fãs, e nós temos duas respostas para essa questão. Uma mais curta e sucinta e outra mais elaborada. A primeira nos foi mostrada no Legends da franquia, explicando que o jovem Jedi criou seu sabre de luz verde seguindo instruções deixadas por Obi-Wan Kenobi em Tatooine, como vimos no livro Shadows of Empire. Já no cânone, tivemos uma resposta um pouco mais aprofundada e com mais detalhes, presentes nas HQs escritas por Charles Soule. Após os eventos da Batalha de Hoth e depois de ter perdido o sabre de luz de Anakin Skywalker em Bespin, Luke começou a utilizar um sabre de luz amarelo que encontrou em um templo Jedi abandonado da Era da Alta República e continuou a usá-lo até que o mesmo foi destruído. Após o incidente, Luke entendeu que precisava de um novo sabre e também compreender melhor a sua conexão com a Força. Sendo assim, ele refletiu e percebeu que ele não havia se conectado ao Crystal Kyber amarelo daquele sabre, fazendo com que ele fosse apenas uma arma. Como sabemos, os cristais Kyber são entidades vivas e muito conectadas à Força, fazendo com que o vínculo entre um Jedi e o Cristal Kyber seja vital para que o mesmo consiga empunhar o sabre com maior destreza e formar uma ligação dentro da Força. No entanto, Luke tinha pouquíssimas informações sobre onde conseguir cristais Kyber. Ele tinha consigo apenas o antigo livro Jedi. Lá, ele viu que poderia seguir para dois destinos: o planeta de Ilum, que já havia sido dominado completamente pelo Império, e o mundo distante de Christophsis, que estava sob o domínio imperial, mas com pouca presença deles. De acordo com os textos Jedi, Christophsis era um dos poucos lugares onde os cristais Kyber poderiam ser encontrados, embora fossem mais raros do que em comparação com Ilum. Luke estava ciente da ilegalidade do comércio de cristais Kyber no Império, mas Lando Calrissian havia dito que em Christophsis havia um mercado negro ativo, uma vez que o Império não se incomodava em minerar Kyber no local. Em Christophsis, Luke conheceu uma mulher chamada Greta, que revelou que nasceu em Jedha com a sua família e era Falanassi, uma ordem religiosa e usuária da Força, que o Império havia exterminado em Jedha há 4 anos atrás, e que Luke, destruindo a primeira Estrela da Morte, vingou a morte de sua família e todos que ela havia se importado um dia, mesmo sem saber. Greta explicou que o boato de que se poderia comprar cristais Kyber em Christophsis era falso, e que a cidade sobrevivia capturando aqueles que procuravam cristais Kyber e os vendiam para o Império. Ela disse a Luke para que ele procurasse por um homem chamado Dr. Kuata, e explicou que quando o Império construiu a Estrela da Morte, reuniram grandes mentes que entendiam de cristais Kyber para conseguir projetá-la, e Kuata era um pesquisador acadêmico especializado na área, e que no fim ele não sabia que estava trabalhando para construir uma arma de destruição em massa para o Império. E sim, se você está se perguntando, Kuata trabalhou diretamente com Galen Erso na construção da Estrela da Morte, e podemos ver um pouco da relação dos dois no livro canônico Star Wars Catalyst, onde descobrimos que ambos fugiram do projeto a seu modo. Kuata fugiu para Christophsis, se escondeu e estudou sobre os cristais Kyber. Depois de conhecer Luke, Kuata ficou intrigado com a chance de ver um usuário da Força interagir pessoalmente com os cristais, sobre os quais ele sabia tanto, mas nunca tinha visto a conexão mística famosa que os Jedi possuíam ao vivo. Para o teste, Kuata deu a Luke 2 cristais. Um cristal vermelho Sith, que pediu a Luke para que tentasse purificar,
explicar. No momento em que Luke começou a meditar com o cristal vermelho, ele se encontrou em uma dimensão aterrorizante, dentro do lado sombrio, onde ele chegou a ver Anakin Skywalker como Darth Vader, e então a visão desapareceu rapidamente, enviando-o de volta para o mundo real. Inclusive, nós vemos essa exata cena pelo ponto de vista do Vader numa outra HQ que eu já falei nesse vídeo aqui. Quata pede para Luke fazer a mesma coisa, porém agora com um cristal sem nenhum tipo de vínculo, para ver o que aconteceria. Dessa vez, quem surgiu para Luke foi o Mestre Yoda, e que Luke tinha certeza que era apenas uma visão e não era real, igualzinho o que aconteceu no cristal vermelho. Mesmo assim, ele se atreveu e questionou Yoda sobre o motivo dele nunca tê-lo respondido quando ele pediu ajuda através da força, e desabafou para seu antigo mestre que teve que lidar com tudo sozinho, e que havia corrido riscos e se machucado, e que Yoda não o ajudou em momento algum. Yoda apenas respondeu que cada Jedi deve trilhar seu próprio caminho, e que Luke deveria saber disso, pois caso contrário, teria retornado a Dagobah para terminar seu treinamento. Então, provavelmente, era Luke que não havia desejado falar com Yoda, ou o teria feito. Depois dessa patada e espelhando o que Yoda disse para Luke no Império Contra-Ataca, faça ou não faça, tentativa não há, Yoda fala que ele tem uma grande decisão a tomar a respeito de si mesmo, e que até que isso fosse feito, ele jamais se tornaria um Jedi. Porém, Luke reage com teimosia, dizendo que ficaria bem sem a ajuda dele e se despedindo do velho mestre. No entanto, após Luke desaparecer, nós vemos que na verdade Yoda não era uma visão, mas sim um espírito da força que havia aparecido para Luke. E ainda mais, o espírito de Obi-Wan surge para falar com Yoda após isso, alegando que apesar de tudo, Luke havia aprendido. Ele ainda não estava pronto, mas que ele havia aprendido muito e havia se comunicado com seus antigos mestres através de um cristal Kyber, mesmo que ele ainda não entendesse ao certo o que estava fazendo. Voltando de sua visão, Luke encontrou o cristal Kyber na palma de sua mão, mas agora, para sua surpresa, o cristal estava verde. Quata o entregou um sabre de luz quebrado, dizendo que embora não estivesse perfeito, poderia funcionar até que Luke decidisse substituir o cristal. Luke agradeceu por consertá-lo, mas disse que estava indo embora, levando o cristal verde consigo, o vermelho também, para aprender a como purificá-lo. E de volta na sua X-Wing, Luke agradeceu a Greta por sua ajuda, dizendo que aprendeu coisas que jamais havia imaginado em Christophsis. Ela perguntou se Luke iria voltar para a Aliança Rebelde, e ele respondeu que sim, pois grandes batalhas estavam por vir, mas segurando o cristal verde em uma mão e o vermelho em outra, disse a ela que tinha coisas a resolver, marcando a origem do lendário sabre de luz do Mestre Jedi. E como eu havia prometido, o sabre de luz Luke V4 está com 15% de desconto nessa Black Friday, que vai do dia 20 ao dia 30 de novembro. Esse modelo está disponível tanto em RGB quanto em NeoPixel, conta com 1 ano de garantia, feito 100% em metal, 8 vezes sem juros e com todos os efeitos de som e luz. Lembrando que você economiza ainda mais usando o cupom MANDO. Então não vacila, corre agora para o site da Hixforge antes que o estoque acabe. Tô deixando o link na descrição do vídeo. E já que o assunto é esse, que tal desbravar nossa playlist completa sobre o sabre de luz? Ou então descobrir a história completa de Luke Skywalker. Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.